Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder mais uma pergunta. É a pergunta do Fábio José. Para colocar artigo na CAPES, é necessário que esteja publicado em alguma revista? Bom, Fábio, a primeira coisa que a gente tem que entender é em qual mecanismo da CAPES você está falando. Eu não conheço nenhum mecanismo da CAPES que seja a exemplo de diretório, como por exemplo o Research ID, que é um diretório meio que rede social, e academia.edu, que são duas formas de trabalho de redes sociais, onde você pode indexar o seu material e interagir com outros pesquisadores. Até esse ano, tá? Eu vou falar até agora porque essas coisas são muito dinâmicas e podem mudar. Eu não conheço nem o círculo aí dos professores que eu liguei para te responder essa pergunta hoje, pensando na possibilidade de existir algum mecanismo que você mesmo possa indexar o seu material. Então, eu imagino que você não esteja faltando alguma informação de que mecanismo da CAPES ou que ferramenta da CAPES você está falando. Então, eu separei alguns. A priori, nesse ano, até maio de 2020, a CAPES não tem nada, nenhum mecanismo de rede social ou diretório, como exemplo do Research ID e exemplo do academia.edu, que você consiga indexar um material somente para discutir entre os pesquisadores. Então, o que eu imagino? Ou você está se referindo ao periódico CAPES, que não é nesse caso, aos periódicos CAPES, não é você que indexa, como o próprio nome diz, é periódicos, então só são as revistas científicas que conseguem indexar, porque elas vão estar lá, o papel delas é usar esse diretório, essa base de dados aí. Pela plataforma CAPES, que é um outro mecanismo, mas esse mecanismo aqui, geralmente, ele é de preenchimento pelos coordenadores de curso, e também é difícil que eles coloquem um artigo que não seja publicado em revista, até mesmo porque não seria válido. Outra questão é o currículo Lattes, que ele também pertence à CAPES. Se você estiver se referindo ao currículo Lattes, aí sim você pode colocar esse artigo como submetido a alguma revista, antes que ele tenha sido publicado. Mas note, ele tem que estar em processo de avaliação pelos pares, então você tem que ter enviado alguma revista, a não ser que esse artigo se trate do seu TCC. Ao invés de ter um formato de TCC, foi colocado em artigo. Ao invés de ter um formato de monografia, foi transformado em artigo. Aí você vai colocar lá na abinha de trabalho de monografia ou trabalho de conclusão final de curso. Se não for assim, aí ele só pode entrar quando ele tiver submetido a alguma revista ou ainda quando ele já estiver publicado. São abinhas diferentes que tem no currículo Lattes. Ou se você está se referindo ao relatório da CAPES, que é aqueles relatórios para quem é bolsista tem que fazer para que a CAPES possa direcionar ou ter a dimensão ali da produção da pesquisa da pessoa. Nesse caso, aí você pode informar no relatório que você vai entregar ali para a CAPES que você fez esse artigo durante ali o período que você recebeu essa bolsa. Então, note, são situações diferentes que todas envolvem aí a CAPES. Lembre-se, a CAPES é o órgão aí que cuida da pós-graduação no Brasil. Então, você tem que mensurar em que momento ali você está falando de colocar esse seu material na CAPES, tá ok? Eu espero ter ajudado, Fábio, não só você, mas como as outras pessoas que também têm dúvida aí nessa dimensão de coisas que envolvem a CAPES, tá ok? Um abraço, até mais!